Eu falo com o João Pedro Stedley, histórico dirigente do MST, histórico líder das lutas pela reforma agrária e pela democratização, se é que podemos chamar assim, da propriedade da terra. E hoje ele se encontra aqui em São Paulo, no belíssimo Parque da Água Branca, na primeira feira do MST. Essa feira acontece em São Paulo pela primeira vez? Pela primeira vez, e escolhemos o Parque Água Branca por ser simbólico, por duas razões. Primeiro, porque na ditadura isso aqui era usado pelos latifundiários para expor os seus bois, suas vacas, né? Seus cavalos. E depois, felizmente, que foi derrotada a ditadura, isso aqui foi um parque que foi se transformando num parque popular e circula muitas pessoas, muitos trabalhadores, até porque está perto do metrô. Então foi muito simbólico nós fazer aqui, nesse lugar, para demonstrar a nossa vontade política de que a reforma agrária agora não é apenas para dividir a terra, uma reforma agrária camponesa. Agora nós chamamos de uma reforma agrária popular, porque ela tem que atender às necessidades de todo o povo. Então o camponês recebe a terra do Estado, que desapropria, paga o ex-fazendeiro e entrega para o trabalhador. Mas o trabalhador tem uma função social. Ele precisa produzir alimentos saudáveis para todo o povo. Então a reforma agrária agora mudou de paradigma. Ela tem que se propor a produzir alimentos. E é isso que nós viemos aqui demonstrar. Tem mais de 100 variedades diferentes de alimentos, sem nem nada de agrotóxico, para o povo da cidade que está comendo porcaria no supermercado saberem. Cuidado com a sua saúde. Você precisa se alimentar com alimentos saudáveis. E os únicos que podem produzir alimentos saudáveis no Brasil é o pequeno agricultor, seja o que já tem um sítio, um pedaço de terra, seja os beneficiários da reforma agrária. Stedley, tem aqui produtos dos assentamentos e dos acampados, mas também há produto das agroindústrias. O que é uma agroindústria para o cidadão aqui da metrópole? Bem, na nossa concepção da reforma agrária, nós temos que produzir alimentos saudáveis, ou seja, que não tem agrotóxico. Para produzir esse alimento saudável, tem duas necessidades. Você tem que usar as técnicas de produção que nós chamamos de agroecologia, que já tem um conhecimento, inclusive, consolidado nas universidades. Amanhã virá aqui, te recomendo entrevistar, a professora Ana Maria Primavesi, tem 95 anos, é a maior cientista de solos do mundo. É uma referência para a universidade de todo mundo. Né? E mora aqui no Brasil, mora aqui em São Paulo. E as pessoas não sabem. Né? É um gênio do conhecimento do solo. E foi ela que tem a base científica de como você pode produzir sem usar veneno. Bem, e o segundo lado da história é que, para você transportar esses alimentos a longa distância, não tem outro jeito senão alguns produtos você precisa industrializar. Né? Como o caso do leite, o caso do queijo, mesmo o mel, né? Para poder embalar e conservar. Então nós estimulamos nos assentamentos que eles organizem a agroindústria. Porém, para você ter uma agroindústria num assentamento ou numa comunidade rural, só por cooperativa. Porque não vai ser uma pessoa, eu, você, que tem a ideia, que sabe que tem que botar agroindústria, e daí de onde vai vir o capital? Ou seja, individualmente é impossível ter agroindústria. Tem que ser na forma cooperativa. Então isso já é um salto na organização social, porque exige que as pessoas se organizem, se respeitem, que haja uma cooperação do trabalho. E, por outro lado, nas nossas agroindústrias, como o princípio é alimento saudável, você tem que desenvolver técnicas também lá na agroindústria que não bote conservante. Né? Então, por exemplo, a maioria dos nossos produtos orgânicos tem que vir em vidro, que daí não precisa conservante. Se você botar em plástico, vai precisar conservante. Né? Então, há um compromisso também das nossas agroindústrias de produzir um alimento saudável que possa ser transportado a longa distância para chegar aqui na cidade e, ao mesmo tempo, garantia que é um produto saudável. Stedley, os detratores da reforma agrária alegam que, no atual estágio da economia capitalista, precisa ter escala. Te pergunto, se juntarmos as pequenas propriedades articuladamente em todas as suas fases de produção, cultivo, de processamento, isso gera escala? Claro!
Há uma confusão, inclusive, manipulada pela grande imprensa, que transmite a falsa ideia para o povo que escala é tamanho grande. Mas, no fundo, o tamanho grande aqui do Brasil é porque é monocultivo. Então, claro, para você viabilizar uma usina de açúcar, tem que ter uma enorme área de cana-de-açúcar. Mas quem disse que para você produzir um açúcar mascavo tem que ter 10 mil hectares de cana? Você pode produzir o mesmo açúcar mascavo com qualidade e em escala com 10 hectares, com 20 hectares. Basta, vocês que são paulistas e aqui em São Paulo estão familiarizados com a cultura da cana, imaginar, o maior produtor mundial de cana no mundo é a Índia. Sabe qual é o tamanho das áreas de cana na Índia? A maior propriedade tem 10 hectares. O resto, toda a cana na Índia é produzida em 1 hectare, 5 hectares. Segunda coisa, também para efeito de comparação. Vocês estão acostumados pela escola, olhem lá no mapa, o tamanho da ilha do Japão. E em cima daquela ilha moram mais de 120 milhões de japoneses. Quando houve a reforma agrária lá depois da Segunda Guerra Mundial, feita pelos americanos, cada agricultor chinês recebeu menos de 2 hectares. Ou seja, todas as propriedades acima de 2 hectares foram desapropriadas no Japão e distribuídas. Você acha que algum japonês passa fome? Ou seja, eles em pequenas áreas desenvolvem uma alta escala de produção. Então nós aqui no Brasil usamos a mesma filosofia. É possível tu produzir bastante com a produtividade, aumentando a produtividade do trabalho e a produtividade da área em pequena área, desde que você use a agroecologia como método, porque aí você vai aproveitar do solo todo o potencial que ele tem. Ao contrário da grande propriedade e do agronegócio, que como só quer um produto, ou só soja, ou só cana, daí ele precisa grande extensão de terra. Ao contrário do pequeno agricultor e da agroecologia, que em 1, 5, 10 hectares consegue produzir muita coisa. Então, para terminar, para vocês terem como exemplo, o agronegócio no Brasil, que é as grandes propriedades, ocupa 85% das terras do Brasil. E nesses 85% eles produzem 5 produtos: soja, milho, cana, gado e eucalipto. Quase nada disso você come, pode comer a carne, né? O resto é tudo para exportar. Nos outros 15% da área, onde estão 4 milhões de pequenos agricultores, nós produzimos 297 tipos diferentes de alimentos que vai para a tua mesa, que eles não produzem. Desde frutas, né? Melão, abacaxi, uva, etc., até grãos. Grão de bico, cevada, né? Tudo isso é na pequena propriedade. Agora, tudo isso você pode produzir em pequena área, mas com uma intensidade de produção que te gera a grande escala. Stedley, eu sou filho de agricultores e eu trabalhei na roça, em roça de café, de plantação de milho, colheita de arroz, de algodão. Aliás, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi trabalhando no sítio de um espanhol. Tanto encheu o saco da minha mãe que ela me levou lá para eu colher algodão para ganhar um dinheiro. Mas o pequeno agricultor ele precisa de crédito. E o crédito, agora, sobretudo com a reforma fiscal, o crédito está ficando muito caro. Como propiciar crédito mais barato para que o agricultor tenha recursos para tocar a sua pequena propriedade, a sua roça? Você tem toda a razão. Aqui no Brasil tem o PRONAF, que é o Programa Nacional de Crédito à Agricultura Familiar. No início até que nós gostava, porém agora ele virou uma forca. Tanto porque os juros aumentaram, né, por essa política burra do Levy, que aumentou a taxa de juros achando que isso vai controlar a inflação. Segundo porque, para o pequeno agricultor, não basta tu botar dinheiro na mão dele. Daí ele se ilude e muitos às vezes gastam mal. Não é por até ingenuidade. Então tá com o dinheiro vivo, né? Em vez dele aplicar na produção direta, aí ele inventa de comprar uma moto, ele inventa de comprar um auto velho e no fundo aquele dinheiro não volta e ele não consegue pagar o banco, aí se enforca. Aí o que nós dissemos? A melhor política para estimular a produção agrícola no pequeno agricultor é o governo garantir a compra. E foi uma conquista que nós tivemos no último mandato do Lula, que é o Programa de Compra Antecipada de Alimentos. Ou seja, tu faz um contrato com a Conab e a Conab te diz: eu vou comprar toda a tua moranga, todo o teu café, faz o contrato de preço antes de você plantar, né? E você tem aquela segurança: eu posso produzir,
que a Conab vai me comprar. Então, é um contrato de venda prévia, né? Aí você se esforça com os vizinhos, não sei o que, trata de produzir. O primeiro ano, claro, vai ser mais pesado. E tu leva lá para a Conab te paga à vista, deposita na tua conta no banco. O que é essa vantagem? Primeiro, o camponês não precisa se preocupar em disputar o mercado, lá virar comerciante, porque a Conab vai lá e compra. Segundo, ele tem um preço garantido, né, do mercado, não fica sem dormir de noite. Como é que vai ser a tomate esse ano, como é que vai ser o café? Que o governo ele sabe por quanto vai vender e ele vai receber à vista. Então, ele termina a safra com dinheirinho no banco, sem dever para ninguém. Essa é a redenção do camponês. E é essa a nossa briga agora com o Levi e com a presidenta Dilma, para eles potencializar mais esse programa que se chama PAA, Programa de Compra Antecipada de Alimentos. João Pedro, você foi contemplado mais uma vez com capa da revista Veja, que tenta te demonizar como se fosse um terrorista, né? Então isso vai criando um conceito, sobretudo na classe média, muito negativo em relação à reforma agrária, em relação à luta pela posse da terra, pelo direito de ter um lugar onde morar e onde plantar e onde produzir. Então nós vamos falar aqui para os urbanoides, para as pessoas que vivem na metrópole e que estão muito contaminadas por essa propaganda midiática de criminalizar a luta pela terra. Que 3 argumentos você utilizaria para a pessoa de classe média que gosta de ir no shopping center, às vezes viajar para Miami e também ter uma vida mais urbana, para ela, digamos, não apoiar, mas não ficar contra a reforma agrária? Cite 3 argumentos. Primeiro, nós organizamos os pobres que estão lá no interior. Se esse pobre não tiver uma alternativa de trabalho e de produção, o que ele vai fazer na vida? Ele vai vir aqui para a cidade, vai vir aqui na favela. E ao não ter emprego e não ter condições de vida na favela, essa pessoa vai estar à margem da sociedade e vai aumentar o índice de violência, né? Vai aumentar os problemas da sociedade. Segundo tema, essas pessoas que nós organizamos para conquistar a terra, elas vão se transformar em produtor de alimento. Se eles vierem para a cidade, só vão ser consumidor. Então, o papel nosso, como movimento social, é transformar as pessoas em produtores de bens para toda a sociedade. Então, ele se transforma, não é discurso, ele se transforma. Quem trabalha e produz algo, ele recupera a dignidade. E o terceiro argumento, que é um esforço do MST, do qual nós nos orgulhamos. O MST luta não só para democratizar a terra, luta para democratizar a educação. Então, mesmo num acampamento que não tem nada, às vezes não tem água, nós construímos uma escola para as crianças estudar, para não perder o ano e seguir. E nós conquistamos do governo, inclusive, um programa nacional de educação para os beneficiários da reforma agrária, que se chama Pronera, que garante o acesso à universidade, só que no sistema de alternância. Então a universidade abre um concurso para quem quer ser agrônomo, desde que esteja filho de agricultor. E ele faz o vestibular entre eles para ir lá. Mas ao estudar agronomia, como tem muitos aqui que eu encontrei, ele não vai lá para a cidade e fica 5 anos estudando agronomia. Ele vai lá e fica 2 meses estudando agronomia. Depois volta 2 meses em casa. Quando ele volta, ele já traz um conhecimento e continua morando lá em casa. Depois mais 2 meses. Então essa é a alternância. Com isso nós já formamos mais de 15 mil jovens camponeses em curso superior. Seja agrônomo, veterinário, professor, arquiteto, psicólogo. Bom, de acordo com a vocação dele. E esses 15 mil não vão ficar aqui na cidade enchendo o saco ou disputando vaga. Esses 15 mil não saem do interior. Então ele leva o conhecimento científico lá para o interior. E isso vai humanizando, vai levando a civilização, ou seja, tu vai tendo agrônomos, vai tendo arquiteto, vai tendo médico que mora lá na comunidade rural e comparte os seus conhecimentos com os seus parentes, que é a comunidade onde ele se criou. Então esse é o nosso esforço. Espero que você que não leia mais a Veja, não se engane com as mentiras da Globo. Se você tiver alguma dúvida, venha nos visitar aqui no Parque Água Branca e vá visitar um assentamento, qualquer parte do Brasil, para você saber qual é o trabalho que nós estamos fazendo.